Olá! Os agricultores estão em alerta aqui no Brasil. Uma nuvem de gafanhotos capaz de destruir lavouras inteiras está se aproximando do país. Isso levou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitossanitária nas áreas do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Essa nuvem avança da Argentina e está cada hora mais perto da fronteira com o Brasil. As autoridades estimam que sejam mais de 40 milhões de gafanhotos. Para piorar a situação, o vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Os gafanhotos são famosos por destruírem lavouras inteiras. Em um só dia, os insetos são capazes de acabar com pastagens que alimentariam 2.000 vacas. É um desastre ambiental que pode comprometer toda a produção agrícola de uma região. O professor da Universidade Federal de Viçosa, Carlos Sperber, especialista em ecologia de insetos, explica os hábitos dos gafanhotos e quais são os perigos para a agricultura. Quando há uma certa combinação de clima, de modificação do clima, por exemplo, porque há uma estação chuvosa mais prolongada, porque há uma mudança nas temperaturas que aumenta o número de gerações do gafanhoto no ano, essas populações passam por uma mudança e se tornam gregárias. Elas mudam o comportamento, os gafanhotos mudam o seu comportamento, se agregando, ficando juntos, aumentando sua taxa reprodutiva, ampliando a sua dieta. Esse surto populacional que está se aproximando do Brasil, ele surgiu no Paraguai e depois ele entrou em junho para a província de Santa Fé, na Argentina. E há grandes chances de que ela se expanda para o Uruguai e possa, inclusive, entrar no território brasileiro. Os gafanhotos em surto, os locustas, eles ampliam a sua dieta. Então, se normalmente, quando eles têm baixas densidades populacionais, eles são mais seletivos, comem uma planta ou outra, quando eles mudam, quando eles passam a ser gregários e passam a se reproduzir muito rapidamente, eles também ampliam a sua dieta. E, portanto, tudo o que é folha tem risco de ser atacado. Há relatos, inclusive, de gafanhotos atacando roupa estendida no varal. A gente muda de assunto agora e olha só que interessante, uma pesquisa mostra que a agricultura brasileira é mais digitalizada do que a americana. Esse estudo constatou que os produtores daqui são mais receptivos às novas tecnologias. Fazer uso de algum tipo de tecnologia para auxiliar na tomada de decisão. Essa já é a realidade de mais agricultores brasileiros do que americanos. É o que aponta uma pesquisa realizada pela McKinsey Consultoria e a Embrapa. O estudo foi feito com mais de 750 agricultores, de 7 culturas diferentes, em 11 estados brasileiros antes da pandemia. No Brasil, 36% dos agricultores fazem uso de ferramentas online, contra 24% dos produtores americanos. A maioria dos nossos produtores rurais estão conectados com o celular, têm interesse e vontade de utilizar tecnologias digitais para melhorar a sua produção, a sua produtividade, para facilitar a sua vida, para ter mais lucro, para ajudar a reduzir custos de produção. O perfil jovem da maioria dos agricultores brasileiros também é responsável pelo interesse pela tecnologia. Em algumas culturas, como o algodão e grãos do cerrado, 80% dos tomadores de decisão nas fazendas têm menos de 45 anos. A pesquisa foi realizada antes da pandemia do novo coronavírus, mas os resultados são ainda mais importantes agora, já que o uso de tecnologias de automação e conexão em campo permitem a realização de operações sem o contato físico, ou low touch. E quando a gente fala em agricultura de precisão e pensando hoje no mundo pós-pandemia, muito do que a gente vai fazer, nós vamos querer evitar tocar as coisas. Hoje todos estamos com medo de pegar numa maçaneta de porta, né? Então as chamadas tecnologias low touch ou no touch, elas vão ser muito importantes para, por exemplo, garantir sanidade animal em aviários, em ambientes de produção de ovinos, em ambientes de produção de suínos, enfim.
Então, são essas tecnologias que nós vamos estar desenvolvendo cada vez mais, evitando o toque. A chamada agricultura 4.0 já era uma realidade. Agora a tendência é que se invista ainda mais nessas tecnologias no campo. E o investimento vale a pena. Pode até haver um investimento inicial, mas isso com o tempo traz um ganho e acaba trazendo redução de custos, por reduzir perdas, por se aplicar no momento correto, para se utilizar a água em momento correto. Tudo isso vai trazendo sustentabilidade, barateando o custo de produção, liberando o produtor em termos de tempo para que eles possam se dedicar a outras coisas. É garantido que aqueles que adotam com certeza vão conseguir vantagens em termos de redução de custos, de ganho de tempo, de agilidade, redução de gasto com mobilidade, enfim, uma série de aspectos que acabam no final das contas, quando vai fazer o balanço final daquele processo produtivo, fica mais vantajoso para aquele produtor. Outro setor que deve mudar de patamar é o de eventos, como dias de campo, feiras e visitas técnicas. As reuniões virtuais devem coexistir com as físicas daqui para frente. Muitas adaptações serão necessárias para atender as demandas do setor produtivo, mas o agricultor brasileiro, mais uma vez, deve ser bem receptivo. O produtor brasileiro é muito moderno, ele confia na ciência, ele gosta da tecnologia, ele se prepara e ele está preparado psicologicamente para adotar a tecnologia. O agronegócio foi o responsável por quase 70% das exportações do estado de Santa Catarina. E o grande destaque foi a produção de suínos. Do volume total exportado pelo agronegócio brasileiro, Santa Catarina respondeu por 6,4%. Parece pouco, mas não para um estado que ocupa menos de 2% do território nacional. No ano passado, a produção agropecuária movimentou 32 bilhões de reais na economia catarinense e alcançou pela primeira vez o patamar de 68% de participação em tudo que é exportado pelo estado. A indústria de proteína animal foi a que mais contribuiu para esse resultado. No ano passado, o valor de produção de suínos ultrapassou o de aves, o que não acontecia desde a década de 80. A explicação está no aumento de 32% nas exportações. De um total de 867 milhões e meio de dólares, quase 90% foram de negociações com a China. Mais de 50% das exportações de suínos do Brasil saíram daqui do estado. E a tendência é de que os números continuem positivos, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela agroindústria em decorrência da pandemia do novo coronavírus. As crises de sanidade dos seus plantéis, tanto na Europa com influenza aviária, quanto na China com a peste suína africana, abrem oportunidades para o setor no Brasil. Produzimos com um custo muito competitivo, com qualidade altíssima, livre de qualquer enfermidade que possa criar dificuldades ou barreiras de exportação. O levantamento da Epagre ainda revela que o estado produziu quase a metade da banana e dos móveis de madeira exportados no país em 2019. Bons resultados para Santa Catarina, excelente desempenho no setor da proteína animal, mas também tivemos no milho, na soja e com relação a outros produtos, o leite teve um bom aproveitamento, uma melhoria de preço, o alho com bom desenvolvimento também. Mas as projeções para este ano também mostram um cenário desafiador. E esse ano também a gente teve o problema da estiagem, que atrapalhou um pouco o desempenho da agropecuária. A Epagre fez um levantamento, até o mês de abril as perdas já eram próximas de 500 milhões de reais. É pouco provável que neste balanço se repita o desempenho dos anos recentes, porque são muitos problemas, além da estiagem, os problemas mercadológicos, né? E o valor da produção agropecuária para 2020 está estimado em 703 bilhões e 800 milhões de reais. Esse valor é o maior desde que iniciou a série histórica em 1989. O valor estimado para este ano é 8,5% acima do obtido em 2019, que fechou em 648 bilhões e 400 milhões de reais.
As lavouras tiveram alta de 11% e a pecuária obteve acréscimo de 3,9% do observado no ano passado. Segundo o boletim de junho da Conab, a alta do dólar em relação ao real colocou os preços domésticos em patamares elevados. A safra recorde de grãos, estimada em 250 milhões e meio de toneladas, os preços agrícolas e o desempenho favorável de algumas lavouras, como o café e a cana-de-açúcar, foram decisivos nos valores obtidos do VBP. O mercado internacional tem refletido também na pecuária, cujos preços de carnes bovina e suína têm tido elevação em relação ao ano passado. Outros produtos, como laranja, arroz, feijão, tomate e trigo, experimentam aumentos de preços nesse período, porém no mercado interno. De acordo com o estudo do VBP, um grupo reduzido de produtos está com desempenho pouco favorável, com destaque para banana, batata inglesa, uva, carne de frango e leite. Lembrando que todas as matérias que você vê aqui na Record News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/recordnews. Se inscreva no canal e fique conectado com a gente. Para ter um café de boa qualidade, é necessário investir pesado no grão, nos maquinários e também descobrir novas técnicas de manejo. E foi exatamente isso que um cafeicultor de Varginha, em Minas Gerais, fez. Confira agora na reportagem da Luísa Nogueira. Efraim Botrel está na atividade cafeeira desde 1982. O gosto pelo café vem de família. Ele conta pra gente quanta coisa mudou durante tantos anos na atividade. Eu estou na atividade há 33 anos. Lá atrás, quando a gente iniciou, a gente não tinha essa noção de um café diferenciado. Já corria atrás já para fazer um café de condições diferenciadas, entendeu? Onde a preferência era do café bebida dura. Não tinha ideias de fazer um café de bebida mole, estritamente mole, o que tinha na época era isso. Mas de uma coisa o produtor sempre se preocupou, em produzir cafés de qualidade. Com o passar dos anos, há 17, 18 anos atrás, visualizei que o café teria de ter uma outra performance, uma outra onda. A gente via os centrais vendendo Nova York mais alguma coisa, e o café brasileiro vendido bem abaixo. O que os centrais buscavam? Eram qualidade. E eu vi que isso aí era uma onda que a gente poderia abraçá-la. Efraim tem propriedades nos municípios de Coqueiral, Ilicínia, Conceição do Rio Verde e em Varginha, onde visitamos a Fazenda Marruco. As propriedades são certificadas e o cafeicultor é focado nos processos de gestão e sustentabilidade. A produção de cafés especiais aqui na fazenda começou em 1994. De lá para cá, o produtor foi aprimorando novas técnicas e hoje se destaca em vários concursos de cafés especiais reconhecidos no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, 85% dos cafés produzidos na fazenda são acima de 81 pontos. E para produzir um café diferenciado, o produtor não precisa de fazer investimentos. De acordo com o engenheiro agrônomo da Minasul, Fabrício Alves, é preciso de manejo e cuidado nos processos. O café especial começa lá atrás, né? Começa com bons tratos culturais, uma fertilidade, uma adubação equilibrada, um manejo de pragas e doenças eficiente. Controlar pragas e doenças é fundamental para ter um café bom. Principalmente altitude, face, o local que a lavoura está. Então, o técnico, o agrônomo, tem essa capacidade de ir até o local, distinguir quais locais têm esse potencial e a partir daí começar a fazer o trabalho de café de qualidade. Outro ponto que o engenheiro destaca é que para conseguir qualidade é preciso também de uma gestão eficiente. Então é muito importante o produtor saber qual lavoura que remunera, qual lavoura que tem problema, para traçar os próximos planos para ele, o que ele vai erradicar, o que ele vai substituir, se tem a necessidade de comprar mais máquinas, se tem necessidade de mais mão de obra. Então conhecer, gerenciar a propriedade como um todo é fundamental na cafeicultura de hoje em dia. Produtores de banana estão conseguindo vender a produção diretamente na Ceasa e isso está rendendo mais lucro aos agricultores. Agora a gente vai para o distrito de Sousânia, em Goiás, para ver como a banana se tornou a principal produção da região.
Mais uma carga de banana pronta para ser vendida na Ceasa. Caminhão carregado e frutas viçosas, graúdas. A produção saiu do Bananal de Acenir e Sérgio Roberto. Há 24 anos eles trabalham com banana prata da variedade Pacovan. O cultivo é feito em grandes áreas no município de Anápolis. O clima, o terreno acidentado e a quantidade de chuva da região contribui muito para a adaptação da bananeira no distrito de Sousânia, a 20 quilômetros da cidade. Esse bananal aqui é da variedade Prata Pacovan, mas não é aquela Pacovan tradicional goiana, não. O Acenir descobriu lá na Bahia uma subvariedade da Pacovan que tem adaptado bem. Me fala um pouquinho dessa variedade. Olha, ela é assim, praticamente igual a Pacovan convencional, mas é uma variedade diferente. Então a gente está começando a trabalhar com ela porque ela produz melhor, né, do que a Pacovan tradicional. Qualidade, fruto maior e sabor muito bom. Ela é um pouco mais doce do que a Pacovan convencional. Então, e a produtividade dela também supera um pouco a Pacovan tradicional. Por isso a gente tem um lucro melhor um pouco, né? Aí a questão de adubação dela também não é tanto igual a da Pacovan comum. E não tem cigatoca amarela, que já é um lucro para a gente, que a gente está diminuindo gastos, né, com inseticidas e outros tipos de fungicidas também. Então já é um lucro a mais para a gente. Para ter um ganho a mais, o Acenir decidiu comprar um caminhão e fazer a entrega, sem precisar de atravessadores. O sócio topou a ideia e não é que deu certo. Hoje, em média, a gente vende aí, em média de uns R$15 a caixa. Se a gente fosse vender aqui, seria R$10, R$11 a caixa na roça, né? Então, a gente já está tendo esse lucro a mais. Na roça é assim. O dono precisa estar junto e fazendo tudo, do plantio até a colheita. E tem jeito certo para colher a banana. Depois de retirar o cacho, as pencas são separadas e as bananas são mergulhadas em água com sabão. Isso é para cortar a nódoa e preservar a coloração da fruta. Hoje o Sérgio Roberto está no Bananal, mas ele vai para a cidade vender o que é produzido aqui. Geralmente a gente escolhe uma terra mais preta, que é melhor, sabe? Menos areienta. Então, sempre eu acho que nesse estilo de terra, quando a gente pega uma terra muito avermelhada, parece que ela não tem aqueles nutrientes sempre que dá uma produção melhor, sabe? Que parece que não dá aquela arrancada que a gente vê que o bananal vai. Quais são os cuidados que tem que ter para o bananal continuar produzindo sempre? Porque tem bananal aqui, tem bananal de 24 anos, né? Olha, basicamente o zelo, viu? E um zelo bem intenso. Na realidade é um zelo que fica bem, um custo bem alto, né? Porque depende muito de mão de obra. Mão de obra bem escassa hoje, igual tá. Sempre tem que ter umas pessoas, igual a gente tem os meninos, né? Que sempre tá trabalhando com a gente. Tirando folha, desbrotando, tirando esses brotos menores que tem, sabe? Porque sempre um pé desse aqui ele dá 2, 3 brotos. Então certo a gente deixar um só. Tipo um filhote só por cada pé. Para produzir um cacho melhor, mais grande, para dar uma qualidade mais intensa e melhor. Numa área de mais de 30 hectares, os sócios conseguem produzir mais de 24 mil caixas de banana por ano, uma média de 600 caixas de 25 quilos por semana. Volume considerado excelente. Um segredo para o bananal continuar produzindo por muito tempo é o manejo. Geralmente, a plantação precisa estar limpa, bem cuidada, e aqui na roça é assim, a gente chama de mãe, filha e neta. Quando a mãe produz, o pé precisa ser cortado. Aí essa se tornará a mãe, a filha e sairá um outro broto que será a neta. Por isso o ciclo de vida é muito amplo. E uma característica da variedade Prata Pacovan é a altura do pé, cerca de 4 metros. E aqui em Sousânia é assim, por onde se olha tem pés de banana. E aquele cacho ali, em breve será colhido. A vontade deles é aumentar a área cultivada, mas a pandemia de coronavírus deixou o futuro incerto. Por isso, os produtores devem continuar só com o que tem. Na realidade, a gente está pensando em ficar um pouquinho mais quieto, mais tranquilo, né? Porque para investir hoje, tipo assim, gerou um medo, né? Através dessa pandemia. Porque hoje, na realidade, o tanto que você produzia, você vendia uma quantidade de produto
tempo atrás. Hoje, na realidade, está bem menos, sabe? Então, a gente sente que o mercado deu uma retraída. Então, a gente fica pensativo, né, a respeito de investir. A banana é uma das frutas preferidas dos brasileiros. Isso é percebido lá mesmo, na região de Sousânia. A cada ano, a área cultivada aumenta e a economia do distrito gira em torno do cultivo e venda da banana. Produtores aí que estão correndo atrás de novas variedades com resistência a certas doenças e estão tendo um resultado muito grande. Graças a Deus, o distrito de Sousânia, no estado de Goiás, está se tornando referência no cultivo da banana. E a banana, nós ainda não aproveitamos tudo dela, porque ela tem alguns descartes que é jogado que a gente ainda pode vir a aproveitar, que é a sobra daquelas pontas de cacho, essas coisas, para se beneficiar e ter um subproduto dela. E até mesmo o pé da bananeira, ela pode ser utilizada em vários artesanatos. Os trabalhos da colheita da cebola no Triângulo Mineiro e na Bahia estão mais intensos. E mais cebola no mercado significa queda nos preços para o consumidor final. A intensificação da colheita da cebola no Triângulo Mineiro, no Vale do São Francisco e em Irecê, na Bahia, elevaram a oferta nacional e fez com que os preços caíssem em todo o país. Segundo informações do Hortifruti Cepeia, o volume no Cerrado ainda não é expressivo, mas deve aumentar a partir desta segunda quinzena de junho, principalmente por conta dos trabalhos realizados em São Gotardo, Minas Gerais. O aumento da oferta no Vale e em Irecê pressionou as cotações em 15,2% e 12,6%, respectivamente. No Vale, os valores da saca de 20 quilos fecharam em R$ 65,75, enquanto que em Irecê fechou a R$ 69,05. O florescimento da cana-de-açúcar pode provocar perdas da produção em até 30%. O fenômeno aumenta a quantidade de fibras nos pés e está ligado ao clima, além de fatores genéticos. Nos canaviais, a mudança da paisagem coloca os negócios em risco. Os pendões florais se destacam de todas as formas. O Carlos tem uma plantação de 250 hectares e estuda o processo nos mínimos detalhes. Um material que, por exemplo, que floresce, mas ele tem uma boa produtividade, ele tem que saber manejar esse material, colocar ele nas suas condições que permitam a maior produtividade e também minimizando os riscos do material, né? A mudança é gerada por fatores como a genética, o tempo de exposição às luzes diurnas e noturnas conforme as estações do ano e a intensidade das chuvas. Com mais fibras e menos líquido, as perdas de energia podem chegar a até 30%. O que acontece quando ela está florescida, né? Há um consumo da sua energia, né, para formar a parte da inflorescência da cana. E aí acontece isso. Ela vai perdendo o seu caldo, que vai se transformando na inflorescência como energia, e também vai perdendo um pouco do peso que compõe essa cana, né? A cana mineirinha é a espécie mais cultivada na região pelos agricultores. A safra começou em maio e segue até setembro, garantindo a produção de açúcar e etanol pelas usinas de Campos. A antecipação da colheita é uma das medidas mais eficazes para reduzir os prejuízos causados com o fenômeno do florescimento. A seleção de mudas deve ser feita de forma rigorosa antes dos plantios, dificultando a cadeia que favorece o desperdício na forma dos pendões. Neste ano, os fatores climáticos geraram uma combinação favorável para aumentar os riscos nos canaviais. O que acontece é que esse período de chuva se estendeu para o começo do outono. Então, no mês de abril, até mesmo no começo de maio, quando os índices de chuva já deveriam ter diminuído, esses índices de chuva meio que continuaram. Isso, com certeza, deve ter deixado o solo mais úmido por mais tempo. Isso certamente influenciou na agricultura. A meta da cidade é produzir 1.400.000 toneladas de cana-de-açúcar.
Nos laboratórios, a busca por aprimoramentos genéticos é constante. Até a temperatura e a umidade do ar também influenciam para o surgimento dos pendões florais e menos energia natural por cada planta. Esse é um fenômeno que ele ocorre totalmente induzido por condições ambientais. Basicamente, comprimento do dia, que é o chamado de fotoperíodo, temperatura e umidade do solo. Basicamente vai estar compreendido esse período de fotoindução aí do finalzinho do verão até o outono, onde se você tiver temperaturas noturnas de 18 graus para mais, igual acima de 18 graus, e temperaturas diurnas de até ou igual a 31 graus. E também associado a isso com a disponibilidade de água no solo, que é o que ocorreu na região de Campos, por exemplo, nesse início de ano. O indicador do algodão está praticamente estável, isso há mais de um mês. Os compradores seguem adquirindo o produto apenas para renovar os estoques. Os valores do algodão em pluma seguem relativamente estáveis no mercado interno há quase um mês, conforme indicam dados do CPEA. Nas primeiras semanas de junho, o indicador do algodão em pluma, CPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias, subiu ligeiro 0,17%, fechando a quase R$ 2,72 a libra-peso. O feriado nacional do dia 11 reforçou ainda mais o já fraco ritmo de vendas no varejo, limitando as negociações envolvendo a pluma no mercado doméstico. Compradores seguem adquirindo o produto apenas para renovar estoques, segundo pesquisadores do CPEA, mas ainda buscam ampliar os prazos de pagamentos. Por outro lado, a recuperação da taxa de câmbio eleva a paridade de exportação, deixando vendedores resistentes a novas ofertas. Nós vamos conhecer agora um fertilizante que está ajudando o setor de café no sul de Minas Gerais. Ele faz uma liberação lenta de nitrogênio que resulta em uma menor adubação do solo e, consequentemente, aumenta a produtividade do grão. Seu Nelson conta que faz tempo que a família dele mexe com café. Meu pai, quase que desde eu molequinho pequeno, mexia com os pezinhos de café no município de Juruáia. Depois ele comprou aqui e começou a plantar, plantou daqui para lá, até naquela bananeira lá. E o crescimento veio porque seu Nelson acreditou que investir em novos produtos seria o caminho para o negócio. Ficou sabendo de um tal de ciclos, a insistência para usar o fertilizante de liberação lenta veio dos próprios vizinhos. E começaram os dois a teimar comigo, insistir, e mexer, e por aí nós começou. Em pouco tempo veio o aumento na produtividade, o que chamou a atenção do produtor. Ano retrasado, eu colhi 800 sacas mais ou menos. No ano atrasado, aderou 1.000. Ano passado deu 1.300 sacas. O ciclo me ajudou a manter a produtividade. Ele vem sempre aumentando. E esse resultado percebido pelo seu Nelson vem de muita pesquisa. O Ciclos é um fertilizante que nasceu no sul de Minas, num laboratório em Carmo do Rio Claro. Ele foi criado em 2013 para lavouras em formação e foi assim que surgiu o Ciclos NS. Em 2016, estudos do produto para lavouras adultas foram concluídos. E depois de muitos testes, vem o Ciclos NK, um fertilizante que é considerado revolucionário pelos pesquisadores, de tecnologia complexa e que surpreendeu o mercado pela liberação lenta de nitrogênio. Combinado com diversos tamanhos de cadeia. Então ele tem nitrogênio de liberação prontamente solúvel, que a partir do momento que você aplicou no campo, ele já está nutrindo a planta, até cadeias pequenas que vão ser liberadas com 30, 45 dias, polímeros de cadeia média que vão fazer a nutrição da planta dos 60 aos 90 dias pós-aplicação, até polímeros de cadeia longa que vão estar fornecendo nitrogênio dos 120 até 150 dias após a aplicação. Essa descoberta mudou o jeito de produzir café. Fazer
ter apenas uma adubação foi uma grande mudança. Seu Januário tem 141 hectares de café na Fazenda Lagoa, em Itamogi. Ele conta que se não fosse o produto, ficaria muito difícil manter tanto café. Isso nós evitamos, o consumo de óleo diesel, o consumo de pessoal, que hoje é muito caro por questão dos encargos previdenciários. Então hoje nós conseguimos reduzir toda essa parcela de custo aí. Uma dentista apaixonada por pescaria comemora uma façanha. Ela pegou um peixe com peso e altura de gente, 80 quilos. Depois do registro, o peixão foi devolvido à natureza. Acompanhe. Essas imagens mostram o momento em que a pescadora tenta trazer para a margem do rio o peixe gigante. Foi preciso contar com a ajuda de um amigo para retirar o jaú, considerado um peixe nobre de água doce. Aqui a pescadora Nicele segura o peixe de 80 quilos e 1,73 m. O flagrante foi no Rio Jauru, em Alcinópolis, distante 317 quilômetros de Campo Grande. Nicele é dentista e uma apaixonada por pescaria. Ela conta que custou a acreditar quando viu o jaú preso no anzol. Eu pulava e gritava tanto, eu falava, eu não acredito, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, foi uma emoção assim, fora do normal. Ano passado, ela capturou um outro peixe de 70 quilos no mesmo rio que corta a fazenda da família. Nas duas situações inusitadas, os peixes foram devolvidos à natureza. Aqui em Mato Grosso do Sul, para manter a preservação das espécies e o equilíbrio na natureza, existem regras ambientais, tanto para a pesca amadora quanto profissional. E quem descumprir as medidas previstas em lei pode ser multado em até R$100 mil. A gente vem fazendo com que os estoques pesqueiros sejam mantidos, com que as espécies nobres sejam mantidas, fazendo com que isso seja um grande atrativo do nosso estado. Para a Nicele, a saga nas pescarias continua. Vai embora, vai crescer para eu pegar você de novo, amigo. E olha só, existem regras tanto para a pesca amadora quanto para a profissional. Então, fique ligado, pois o Ministério da Agricultura anunciou que o registro para pesca amadora já está disponível no portal gov.br. O cadastro está liberado desde o dia 15 e pode ser feito online mesmo, por isso não há necessidade de ir fisicamente aos órgãos responsáveis. O registro abrange duas categorias, a pesca com ou sem embarcações. O sistema pede os dados pessoais do solicitante e a taxa anual do registro varia de R$20 a R$60. A carne de frango está mais cara no mercado atacadista. Veja agora o porquê. As cotações da carne de frango e do animal vivo estão em recuperação neste mês de junho, segundo dados do CPEA. Pesquisadores afirmam que a combinação da queda no volume de produção e do aquecimento na demanda interna explicam os aumentos nos preços do atacado. Em todo caso, devido ao retorno de boa parte das atividades econômicas, as vendas da carne e seus derivados estão boas. Assim, as cotações retornaram aos patamares registrados no início de março, ou seja, antes do começo do isolamento social. O frango congelado no estado de São Paulo está saindo a R$ 4,73, enquanto no dia 2 de março os valores estavam em R$ 4,95. Chegou a hora da receita. Além de deliciosa, a dica de hoje também agrada as pessoas que não podem comer nada com glúten. É um bolo de batata doce sem farinha. Ficou curioso? Então confira. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Culinária Rural. Hoje você vai aprender a fazer um bolo de batata doce. Já ouviu falar? Não? Então você vai aprender hoje aqui. E olha, tem um detalhe, ele é excelente para quem tem intolerância a glúten. E quem vai explicar melhor pra gente é a Suzana Pinheiro. Tudo bem, Suzana? Tudo bem. Então quer dizer que esse bolo, para quem tem essa intolerância, ele é excelente porque ele não leva o trigo. Exatamente, não leva nenhum tipo de farinha. É somente esses ingredientes aqui: batata doce, manteiga, coco ralado, ovos e leite condensado. Apenas. Até a forma untada é manteiga com açúcar.
Então, viu aí? Eu vou te passar então a quantidade de cada ingrediente. Anote aí. Você vai precisar de 1,5 kg de batata doce cozida, 50 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de manteiga, 395 ml de leite condensado e 3 ovos. A forma precisa estar untada com manteiga e açúcar. Bom, depois de anotados os ingredientes, agora vamos ao preparo. Suzana, por onde começamos? Então, vamos começar descascando a batata que já está cozida. Certo. Primeiro de tudo, a batata, o ideal é que ela seja cozida com a casca. Certo. Tá certo? Por quê? Porque ela mantém o sabor. Uhum. Aí assim, você pode cozinhar na pressão, que é mais rápido, corta em rodelas, coloca água que cubra a quantidade de batata, né? 1,5 kg. E aí, 10 minutinhos na pressão, ela já tá nesse ponto aqui. No meu caso, eu vou bater na batedeira, então eu não preciso estar com a batata quente. Entendi. Mas você pode bater no liquidificador também. No caso, como ela é pesada, para bater no liquidificador, o ideal é que ela esteja quente. Você tira, escorre a água e aí, quando conseguir pegar na batata, né, porque absorve muito calor, aí você já pode começar a descascar e colocar para bater. No caso dessa receita aqui, ela é boa para quem tem intolerância a glúten. Para a galera fitness, pode substituir o leite condensado pelo leite de coco e pelo xilitol. Lembrando que o leite de coco não é consistente como o leite condensado, então você tem que tomar cuidado na hora de dosar, na hora que for bater, porque ele é um bolo pesado, não pode ficar líquido demais. Senão não dá a consistência da massa. Exatamente. Aí, após descascar a batata, vamos amassar. Suzana, quanto tempo no forno? Então, se for num forno bom, esses fornos convencionais, 180 graus, 1h30 ou 200 graus, 1 hora. É mais ou menos esse tempo aí. Certo. Então, depois que a batata está amassada, aí a gente dá seguimento para o processo de mistura aqui. É um processo muito simples, gente. Qualquer pessoa consegue fazer esse bolo em casa. Se for no liquidificador. Leite condensado. Aí depois desse procedimento aqui, a gente coloca a batata para incorporar. Aí coloca a batata. Agora, depois de batido, ovo, leite condensado e a massa, né, a batata amassada. Aí você coloca a manteiga, aí é tudo na mão agora. Coloca a manteiga, o coco ralado. Gente, coco ralado é a critério. Quem não gosta de coco também não precisa colocar, vai ter o mesmo efeito, tá? Cada um tem o seu jeito, né? Cada um faz como quer, né? Nossa, o cheirinho ficou delicioso, hein? É maravilhoso esse bolo, gente. A manteiga e o coco na massa. Agora eu achei... massa bem macia. Eu achei interessante porque a forma você unta com açúcar. Com açúcar, porque não pode ir farinha. E se untar só com a manteiga, ele vai grudar, né? Só ir ao forno agora. Uma delícia, viu? Parabéns. Nota Obrigada. 10. Servidos? A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina disponibilizou diversos cursos para diversas culturas de plantio. Todos, claro, são online e de graça, uma boa oportunidade para agregar mais conhecimento sobre o meio rural. No campo, seu Irineu aproveita para colher o resultado da safrinha. Ele tem mais de 53 hectares de arroz plantados e por ano produz de 6 a 7 mil sacas. Investir em maquinários e conhecimento são fundamentais para garantir a produção. Ele sempre participava das capacitações presenciais fornecidas pela Ipagre, mas por causa da pandemia foi obrigado a mudar os hábitos. É pelo computador e pelos cursos online que as informações estão chegando. Fizemos curso sobre o manejo da entre-safra, né? Para preparação do solo antecipado, tudo. E sobre a cigarrilha, que está atacando uma nova praga, né? Muito interessante, bem proveitoso. A cigarrinha sogata é uma praga que ainda não chegou na região. Pelo menos a plantação do seu Irineu está livre. Mas a informação foi dada. Chegou pela internet, na palma da mão.
Se caso ela vier a atingir a plantação, ele saberá como agir. Os cursos são para diferentes áreas e culturas. Todos são gratuitos. A procura surpreendeu e os ensinamentos alcançaram 100 mil inscritos em poucas semanas. Pessoas de outros estados também estão aproveitando o conhecimento dos técnicos. As aulas permitem questionamentos e troca de experiências. Uns temas específicos que possibilitam ser trabalhado de forma online e que dê para levar a orientação para o agricultor e pescador, a gente está trabalhando. A Epagre semanalmente tem posto no site as capacitações daquela semana, mas de qualquer forma, entrando em contato com os escritórios locais da Epagre, os técnicos têm a relação de todos os cursos que estão sendo realizados. A gente, no início, a organização ainda estava iniciando, tinha alguns problemas de comunicação ou muitos cursos no mesmo momento, né? E a partir desse mês foi organizado e toda semana tem 4, 5, 6 capacitações em períodos alternados, onde que é possível participar de alguma delas se inscrevendo através do site do escritório municipal. As exportações argentinas foram duramente afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A carne bovina, que é símbolo do país, porém, fugiu à regra e continua sendo uma das favoritas nos mercados internacionais. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no primeiro trimestre de 2020, as exportações argentinas caíram 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas quando o assunto é carne e embutidos, as vendas cresceram quase 11%. Isso mesmo com a China, destino de 75% das exportações, fechada por semanas devido à pandemia. Nesse período, a União Europeia também suspendeu importações por conta das medidas de quarentena. Israel é um mercado de alto valor para a Argentina. Para lá é exportada carne kosher a preços muito bons. O maior atrativo para os produtores argentinos é que esse corte, que segue orientação da tradição judaica, é retirado do quarto dianteiro dos bois, o que se complementa aos pedidos vindos do mercado europeu interessado no quarto traseiro. Agora, olha só que curioso, um pé de mamão tem chamado a atenção na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. É que ele produziu mais de 100 frutos de uma só vez. E essa alta produtividade pode ter relação direta com as pragas que atacam a lavoura. A produção impressionou o seu Mário e a vizinhança. Eu nunca vi um mamão com tanta fruta. 102 frutas esse mamoeiro aí, ó. O pé fica no quintal da casa do seu Mário, em São Miguel do Oeste. Ele tem 4 anos de idade. Ele já produziu 3 anos e agora é o 4º ano. E eu nunca vi um pé de mamão produzir 102 mamão. Esse é um pioneiro aqui da região aqui. A média de frutos para um pé de mamão dessa espécie é de 45 a 90 frutos. A nossa equipe procurou a Epagre para saber qual a possível razão dessa alta produtividade. Para este pesquisador, pode ter relação com a geada ou até mesmo com pragas que podem ter atacado a planta. As plantas crescem num tronco único. E o que parece ter ocorrido na sua planta foi uma ramificação, que pode ter sido até pela idade da planta, né? Uma ramificação do tronco e que aumentou também o número de frutos da mesma planta, né? Essa ramificação ela pode ter ocorrido por alguns motivos. A morte do ponteiro normalmente estimula a brotação lateral e essa morte pode ser em decorrência do ataque de pragas, como, por exemplo, o ácaro branco, que mata o ponteiro e estimula a brotação lateral, como também pode ter ocorrido a morte do ponteiro por ocorrência de geada. Um fato curioso que está dando o que falar em São Miguel do Oeste: um pé de mamão mutante com 102 frutas. A estimativa de produção de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais aponta uma redução de cerca de 24% em relação à safra passada. A região sudoeste deve ter a maior produtividade. A produtividade média de laranja nesta temporada no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais é estimada em 790 caixas por hectare e 1,65 caixa por árvore, ante as 1.045 caixas por hectare e 2,22 caixas por árvore colhidas na safra 2019-2020.
uma redução de 24,5%. A produtividade por setor nesta temporada, comparada do ano anterior, mostra variações significativas entre as localidades. Considerando as 5 regiões que compõem o parque, o sudoeste, nas regiões de Avaré e Itapetininga, apresenta maior produtividade, com 1.185 caixas por hectare. A estimativa foi divulgada esta semana pelo Fundecitrus. O clima adverso, presente em toda a safra, deve ser o responsável por essa variação. Um produtor rural aproveitou o período da entre-safra da soja para investir no plantio de girassol. Ele só não imaginava que a beleza das flores fosse chamar tanto a atenção. Foi necessário até mesmo o auxílio da Polícia Militar para conter as possíveis aglomerações. Para onde se olha, o verde e o amarelo dos girassóis chamam a atenção. As flores enormes que acompanham o movimento do sol ao longo do dia são um espetáculo que Lourdes adorou ver de perto. Ela e os filhos, que moram em Garça, passaram um bom tempo no meio da plantação na cidade vizinha e tiraram fotos incríveis, que certamente terão muitas curtidas e comentários nas redes sociais da família. Você acha que as amigas, os amigos da escola vão curtir bastante as fotos que você está tirando aqui, não? Vão, ou se vão. Vão ter muitas curtidas, então? Vão. O que você achou desse lugar aqui? É muito bonito. Um monte de gente vai vir aqui tirar foto. É lindo, muito lindo. Emily também veio de Garça com a família para conhecer a plantação depois de ver várias postagens dos girassóis de Galha na internet. Em tempos de distanciamento social, sem poder sair de casa nem para ir à escola, a escapadinha até a fazenda foi revigorante. Tá lindo. É bom, né? É bom. Passar uns momentos aqui, tirar umas fotos bonitas. Demais, depois de tanto tempo em casa. Ao todo, são 70 hectares plantados. Este é o 3º ano consecutivo que o produtor aposta no girassol como alternativa na entre-safra da soja. Mas foi a primeira vez que a plantação se tornou atração na região. Estas fotos dão uma ideia de como, de repente, os girassóis da fazenda de Galha invadiram as redes sociais. Já teve até música no local, graças à iniciativa de integrantes da Orquestra Municipal de Duartina, Daniela, Guilherme e Samuel. Seu irmão disse que só no último final de semana, mais de 1.000 pessoas passaram pela fazenda. Foi preciso até a ajuda da Polícia Militar para controlar o acesso e evitar aglomeração. Esse ano realmente surpreendeu, porque a quantidade de pessoas que visitavam aqui a lavoura e o que veio esse ano realmente deixou a gente espantado, né? Porque foi uma coisa estrondosa. E a gente também fica feliz de o povo visitar. E eu acho que, diante desse impasse que nós estamos passando da pandemia aí, que deixa todo mundo preocupado, a gente nota as pessoas, todos que vêm aqui visitar a gente, tirar as fotos, passam uns momentos felizes de descontração, né? Foi uma grande surpresa, porque nós, eu e o meu esposo, o irmão, ficamos até emocionados de tanta gente durante o dia inteiro. Ao anoitecer, ainda se encontravam bastantes carros aqui na fazenda, bastante. Então foi muito emocionante para nós ver o povo alegre, satisfeito, contente, esqueceram dos problemas, que nem muita gente me falou. E acho que até esse campo de girassol, ele transmite luz, vida, por isso que foi tão alegre o dia de ontem. E as pessoas continuam chegando de toda a região para ver de perto e fotografar esta bela paisagem. O bom é que, como a área plantada é enorme, tem espaço de sobra para todos fazerem as fotos sem aglomerações. Eu fiquei doida, falei, eu preciso ver. Aí minha filha me trouxe, foi o melhor passeio, eu amei, amei mesmo. Pena que esse espetáculo da natureza só deve durar mais alguns dias. Agora, é mais uns dias, as flores murcham, né? Então vai ficar só aquela coroa que tem no meio do girassol aí que você está vendo que tem a semente. Essa parte em volta aí que é a flor, ela mais uns 15, 20 dias ela murcha. Então aí já para de o pessoal fazer visita, né?
Record News Rural fica por aqui. Até a próxima. Tchau.